Olá, boa noite. Acho que já está ao vivo aqui. Vou aguardar mais pessoas entrarem, pessoas serem notificadas para poder entrar. E, inclusive, a convidada de hoje, Dona Andressa. E aí, Rebeca, já chegou? Hoje a gente vai falar sobre reforma. Na verdade, não só hoje, como hoje, amanhã, que é com Rebeca, inclusive, Rebeca Sapucaia, quarta e quinta. Vão ser 4 dias que nós vamos abordar reforma no geral. E aí eu vou falar já já, esperar mais pessoas entrarem para falar sobre por que reforma. Cadê a Dona Andressa? Deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Eu já me perdi. O Instagram mudou, eu já me perdi como é que convida a pessoa. Achei. Cadê? Deixa a Andressa aparecer e aí a gente inicia. Não sei se eu já dou um spoiler do que a gente vai falar aqui. Cadê Dona Andressa? Aqui ela, finalmente. Mandei o convite. Olá! Eita, deixa eu Olá! ajustar aqui. Botar um filtro, né, minha gente? Porque essa cara de cansada do dia inteiro trabalhando. Faz parte, faz parte. E aí, você tá me ouvindo bem, querido? Tá um pouquinho baixo. Eu tô aumentando aqui o volume, tá melhor? Tá, tá Pronto, melhor. ótimo. E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Muita correria, muito trabalho. Final de ano tá com muitos frutos, assim, muita coisa entregando, muita coisa surgindo. Faz parte. Uhum. 2022 a gente vai entrar com tudo, com fé em Deus, vai ser bem produtivo. Amém, amém. E aí, vamos iniciar falando sobre você. Quero que você se apresente para o pessoal que está chegando aí. Depois eu vou falar sobre mim, que tem um pessoal seu entrando. Pode se apresentar. Quem é a Andressa? O que é que a Andressa faz e por que ela faz o que ela faz? Quem é essa ousada que estava em cima do palco ontem, hein? Pois é. Bom, bom, gente, eu me chamo Andressa Carvalho, eu sou arquiteta urbanista, já sou formada há 4 anos, tá? Pela Universidade de Salvador. Eu sou pós-graduada em gerenciamento de obras, estou fazendo um segundo MBA em arquitetura de luxo e, além disso, eu tenho uma empresa, uma startup de tecnologia que é voltada para gerenciamento de obras também. E foi, inclusive, ontem a gente teve a apresentação lá no evento Eu vi. de inovação, tecnologia, empreendedorismo, e foi muito legal. A gente teve um feedback muito positivo. Foi a primeira vez que eu trouxe meu filho a público, assim, e é muito bacana receber esse feedback. E eu sou uma sonhadora, assim, eu posso me definir como uma pessoa que sonha, que sempre sonhou a vida inteira e que vai morrer sonhando em fazer a diferença, sabe? Principalmente na vida de quem me contrata. Isso é o propósito principal. É pré-requisito para empreender você é a pessoa sonhar, viu? É, tem que Pré-requisito. começar por aí, não tem pra onde correr. Os sonhos que alimentam, né, a gente, são os sonhos que nos movem. O sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer aquela viagem, de casar ou de realizar sua formação. É por isso que a gente luta todos os dias. Então, se a gente não sonhar, a gente não vai para lugar nenhum. Exato. A gente vai se movendo em busca disso, né? E aí a gente trabalha muito com o sonho dos outros. Eu já até comentei isso em uma outra live. Parece até clichê de tanto se É, falar, mas não é. Não é. Quando a gente lida, ali, tá no cara a cara, conversando com o cliente, falando da realidade dele, é que a gente percebe o quão importante é aquilo que a gente faz. E que exige, exatamente. portanto, muita responsabilidade. E aí Exatamente. hoje a gente vai falar sobre, no geral, né, sobre reforma. Porque a gente estava pensando, né, sobre gerar esse conteúdo em relação à reforma.
Aí convidei a Andressa, também acabei convidando a Rebeca para participar junto com a gente. E aí a gente se programou para gerar, nós três, esse conteúdo muito bacana durante 4 dias. E reforma por quê? Porque é uma área que foi muito falada, né, devido à pandemia que a gente está passando nesse momento, porque passamos muito mais tempos do que já passávamos dentro de casa. A nossa casa foi quando, como eu disse, né, quando eu divulguei as lives, é o local onde a gente passa o nosso maior período de tempo, fora o trabalho. E aí veio a pandemia e o trabalho ficou dentro de casa. E essa realidade não vai mudar para algumas pessoas. Exatamente, Rebeca, vamos mesmo. E aí eu pensei, vou falar sobre reforma, é uma área que as pessoas estão buscando cada vez mais reformar, seja para aumentar uma área de lazer para curtir com a família, seja para adaptar para novos gostos, novas funcionalidades, quartos que não se usavam se transformando em escritórios, né? Casas para pessoas que estão se aposentando também, e aí vai ficar mais tempo ainda dentro de casa. Uhum. E aí, então eu chamei Rebeca e Andressa, que está comigo aqui hoje, para falar sobre isso. A gente já é quase a mesma pessoa, já. Quando É, uma é tá sem isso. a outra, já perguntou logo. Isso, ando grudadas. E aí, por que falar de reforma sobre reforma por conta disso, saiu. E também porque é devido a esse fato da gente se manter muito tempo dentro de casa que a gente precisa pensar qual é o lugar que a gente está ocupando. Se esse lugar nos traz saúde, se nos traz paz, se nos traz aconchego. E aí a reforma é um caminho para a gente obter, digamos assim, esse espaço. Que inicialmente não necessariamente ele foi pensado para essas necessidades atuais, para os gostos atuais, para as pessoas atuais, principalmente quando você entra em uma casa, quando você adquire uma casa que ela não foi planejada para você. E aí entra em cena a reforma que pode fazer isso. Então hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente precisa fazer antes de iniciar a reforma de fato, porque existe todo um processo que é necessário, se você quiser fazer uma reforma de forma tranquila, o mais tranquila possível, para você conseguir fazer essa reforma. E aí, Rebeca, olha, de novo. E aí, Andressa, qual é, me diga aí, qual é a primeira etapa que você vê assim como que deve ser feita antes de reformar? Contrate um profissional. Isso é a recomendação número um, gente, para Exato. qualquer coisa. Porque assim, se você sente uma dor, você procura um médico. Se você está com alguma coisa no dente, você procura um dentista. Por que não você procurar um profissional para. A gente sente às vezes que nós somos os últimos procurados, né? No nosso mercado. Que fulaninho tem não sei quem que pode fazer. Ai, mas o pedreiro tal fez o da minha amiga, não sei o que. A gente tem pedreiros muito bons, mas eles se tornam ainda melhores quando eles têm um roteiro a seguir, né? E esse roteiro, ele é construído pelo profissional. Seja o arquiteto, o engenheiro, os dois juntos, principalmente, aí é que tudo Que é o vai andar melhor ideal. ainda. Então, assim, contratar o profissional é o Exato. passo número um, porque você não faz as coisas no achismo. Imagina que você tem, por exemplo, um quarto que você quer transformar numa sala. Aí você quebra a parede, daqui a pouco você percebe que aquilo ali não vai dar certo. E vai atrapalhar a sua casa toda, tal. Aí você gastou o dinheiro para quebrar aquela parede, para tirar o entulho, para poder contratou não sei quem, que contratou o ajudante. Aí depois você percebe que não deu certo, ai, quero botar a parede de volta. Aí você tem que comprar de novo. Então, assim, é desperdício de tempo e principalmente desperdício de dinheiro. E quando você contrata um profissional, você consegue economizar até 30% do valor que você gastaria se fizesse abuso. Então, é muito importante até para que o profissional converse com o cliente em relação ao que ele tem de previsão de gasto. Olha, quanto você tem para a gente fazer essa reforma? Quanto que você espera gastar? Porque aí é uma coisa que a gente alinha no projeto, de fazer uma coisa que esteja dentro do orçamento do cliente, e o cliente também não tomar um baque de toda hora ter que ficar gastando mais do que aquilo que ele tinha programado. Aí, por isso que obra sempre acaba sendo sinônimo de problema, de gasto, de desperdício, porque as pessoas, infelizmente, não têm a orientação adequada.
Então, é muito necessário que o primeiro passo de tudo seja contratar um profissional especializado, seja arquiteto, engenheiro, de acordo com o que você precisar. Exatamente, é desgaste emocional. Imagina, sua casa está revirada do avesso, você não dorme direito, está tudo cheio de pó. É terrível isso, gente. Ninguém gosta de passar por isso, né? A gente sabe que Isso. o resultado final é o que vale. Mas o resultado final sem acompanhamento profissional também talvez não fique, talvez não, na maioria das vezes não fica como a pessoa gostaria. Então, esse é o passo número um. Eu concordo com você plenamente. E depois de tudo que você falou, ninguém vai poder dizer que é porque a gente é profissional da área, porque não tem nada a ver. Sim, Não, nós não somos os únicos no mercado que atuam na área de fazer projeto, de fazer uma obra, de fazer uma reforma. Então, essa dica vale para qualquer um que esteja em qualquer estágio do planejamento da reforma seguir, né? Que é procurar alguém que realmente esteja na área, que seja seu parceiro para ajudar você a levar a sua ideia, que às vezes não está nem no papel ainda, colocar no papel e dar prosseguimento a isso. E por exatamente. falar em colocar no papel, depois da contratação do profissional, eu diria que a outra etapa, né, que poderia vir é um projeto, né, que Sim, na maioria dos casos, quando vai haver, por exemplo, demolição, com certeza já é necessário um projeto, porque através dele a gente consegue visualizar como vai ficar o espaço. E aí não vai verdade. haver arrependimentos, vai se pensar também em custo em cima desse projeto. Não é Sim, isso, com Andressa? certeza. E quando se trata de demolição, é muito importante não só a gente ter o projeto de reforma, que aí entra com o arquiteto, mas como ter um projeto estrutural também. Porque a reforma, eu sempre digo para os clientes, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, quando a gente faz uma casa do zero, a gente está ali prevendo que a parede vai estar ali, que ali é uma parede que vai passar uma tubulação, ou uma fiação, ou uma peça estrutural, tudo mais. Mas quando a gente vai quebrar, a gente não sabe o que é que a gente vai achar. Quando está ali prontinho, que a gente tem que derrubar, sempre é uma surpresa. Então, principalmente se tratando de peças estruturais da casa, por mais que não seja uma parede estrutural, mas é muito bom a gente ter o acompanhamento de um engenheiro. Porque, por exemplo, se for uma parede que dê para tirar, mas precise fazer o reforço de uma viga, o engenheiro quem vai lhe dizer. Se for uma parede que não dê para tirar, mas a gente possa propor uma outra solução que esteja de acordo com o que o cliente precisa para aquele ambiente, o engenheiro vai sentar com o arquiteto. Vai dizer, olha, não dá para você tirar essa parede, mas dá para você tirar essa. E por que, que a gente não faz isso e isso? Então, as pessoas têm que entender que são profissões que andam juntas, tá? Um precisa estar ali do lado do outro, trabalhando junto, se comunicando. E o maior beneficiado disso tudo é você que contrata, é o cliente final. Então, é necessário a gente ter, primeiro passo, a contratação do profissional e o alinhamento do projeto, né? E aí a gente tem projeto de reforma, projeto estrutural, tudo vai ser adequado ao que você precisa e a gente só sossega quando você olha e diz assim, tá perfeito. A gente está aqui contratado para isso, para você olhar para aquilo ali. A gente bota seu sonho, a gente bota o sonho no papel, deixa ele todo executável, depois a gente tira ele do papel com a parte da execução, né? E aí no final é que você vai ver, vai dizer, poxa, valeu a pena contratar Sudari e Andressa aqui para me ajudar nesse negócio e o resultado ficou bacana. Pois é. E aí você falou de algo bem importante, que é a questão de avaliar ainda no projeto a questão da demolição. Porque às vezes, no geral, na maioria das vezes, das casas que nós temos hoje, poucas têm um projeto. E às vezes, quando a gente vai lá e começa a quebrar, ainda há casos em que não está de acordo com o projeto. Que a execução foi uma diferente do projeto, e aí quando você vai lá demolir, pensando que está de acordo com o projeto, não está. E aí vem aquela primeira surpresinha. Porque reforma vai haver alguma surpresa. Isso é um fato. O problema é saber manejar essa surpresa de forma a não virar uma dor de cabeça grande, né? Na verdade, não virar uma dor de cabeça alguma. E aí, uma outra coisa que você falou também sobre a necessidade da gente andar junto para pensar na reforma, porque tem muita gente que aí, por exemplo, entra em contato comigo, quero reformar, mas não sei se vai ficar bom,
não sei se precisa de um projeto. Se você está na dúvida se vai ficar bom ou não, você já precisa de um projeto. Porque aí você já tem uma dúvida se você vai fazer aquilo ou não. E o projeto ele vai te ajudar a ter certeza do que você quer fazer. E aí, com base no projeto, a gente consegue, inclusive, partir para a etapa de, digamos assim, compatibilização no local. Não uma compatibilização ali gráfica no computador, tendo em vista que a obra já está feita, né? Já é uma Sim. construção. Então a gente vai pegar o que está lá, vai pegar o projeto proposto inicialmente e vai analisar se vai dar para demolir, como você falou aí, se não vai dar, onde vai ser possível demolir. Eu passei recentemente pela situação do seguinte: era uma casa de primeiro andar, a cliente precisava demolir umas paredes para ampliar um espaço e quando a gente foi analisar, quebrou um pouquinho a parede, onde deveria ter um pilar na nossa concepção que foi analisar, tanto eu quanto um outro engenheiro estruturalista da área, a gente percebeu que não tinha um pilar. E aí a gente quebrou uma parte do forro para analisar por cima, e aí percebemos que também não tinha pilares em outras posições e as vigas não eram, digamos assim, as mais adequadas. Não dava nem para chamar de viga, eu diria. Viga, para quem não sabe, são os elementos que, no concreto, no geral, pode ser de aço também, que ficam na horizontal. E aí, para a gente poder demolir as paredes que precisavam ser demolidas, não tinha uma outra forma de fato, tendo em vista que o espaço já era reduzido, a gente teve que fazer um reforço estrutural. E só depois do reforço estrutural é que aí então a gente demoliu as paredes para poder ampliar o espaço. E aí, com o projeto em mãos, a gente analisou isso, fez um projeto estrutural para a parte de reforço e conseguimos dar prosseguimento à reforma e aí ela está entregue, está pronta, já está começando a ser ocupada, inclusive. E o que é muito bom, essa é a melhor parte. Nessa questão também dos projetos, tem uma questão do projeto estrutural e tem também os outros dois projetos de engenharia, que no geral, em reforma, não necessariamente precisa ser feito, mas precisa ter cuidado. Principalmente quando a Sim. construção é antiga, no que se refere à parte elétrica. Porque às vezes está com E fiação antiga, às vezes já não é uma fiação mais adequada para o tanto de consumo daquela casa, vamos botar assim, né? E aí acontece acidentes. Então, feito um projeto inicialmente, etapa um contratar o profissional, como a Rebeca, Andressa falou. Etapa 2 daqui pro final eu acerto todas as vezes. se você Etapa, não chamar a Rebeca amanhã de Andressa, eu vou ficar chateada, viu? Vou dizer eita, logo a você. eita, vou anotar aqui para lembrar amanhã. Etapa 2 é contratar o projeto, inicialmente o projeto arquitetônico, né, que vai definir o que vai demolir, o que vai construir, pensar realmente questão de uso de espaço, né, isso de funcionalidade, de estética, Exato. e aí viria a compatibilização com os projetos e com a realidade, digamos assim, os projetos de engenharia Sim, nesse caso e a realidade. Essa seria a etapa 3. Você isso. acrescentaria mais alguma entre essas três, Andressa? Acompanhamento do Acompanhamento. profissional na reforma. Isso é extremamente importante. E não só o acompanhamento, né? Porque assim, quando a gente faz contrato, pelo menos eu posso falar por mim, né? E por Rebeca também, que a gente trabalha muito junto. Sim. Quando a gente faz um contrato, a gente adiciona nesse contrato o número de visitas, certo? E essas visitas da obra, elas são Uhum. geralmente feitas nas fases mais cruciais da obra. Então, assim, porque a gente está dentro da obra todo santo dia não faz muito sentido. Isso é uma coisa também que poucas pessoas sabem. Não faz sentido a gente estar na obra todo dia. A gente tem que dar o acompanhamento sempre que necessário, tirar dúvidas e tudo mais. E aí a gente vai nessas fases cruciais, por exemplo, está fazendo instalação elétrica e hidráulica, a gente vai ver se está tudo marcadinho, bonitinho, para poder dar prosseguimento às outras etapas. Vai fazer instalação de forro, luminária, a gente vai ver se está tudo certinho para prosseguir para outras etapas. Vai fazer movelaria, que é uma fase também que é bem complicada, vamos lá, olha tudo direitinho. Pintura, ok, entregou a obra, todo mundo está feliz. E porque aí a gente consegue ver os erros. Por quê? A gente entregar o projeto e dizer se vire aí pedreiro, também não adianta de nada. A gente precisa estar ali acompanhando ao lado, orientando, tirando dúvida. Por mais que a gente não esteja presente fisicamente, dá uma ligada, fala com a gente estarei disponível, porque é assim que as coisas
consegue influir de uma maneira mais serena, né? Você não precisa ter tanto problema na obra com isso. Outra coisa muito importante também é saiba quem você vai contratar para fazer a sua reforma. Então, é muito preferível que você contrate uma empresa especializada nisso, alguém que você possa cobrar no final. Porque eu já vi muito caso de cliente que contrata qualquer profissional assim que indica, me indicaram esse aqui porque é mais barato, me indicaram esse aqui por isso. E às vezes a pessoa não faz um serviço bem feito. E não adianta a gente ter projeto e o projeto não ser bem executado, tá? Então, assim, é uma engrenagem. Tudo tem que funcionar ali certinho. Você tem o arquiteto, você tem o E engenheiro, aí projeto. você tem o projeto, aí você tem a equipe, aí a equipe tá lá e você leva a planta e tira a dúvida e marca tudo certinho, sabe? É uma engrenagem, não tem como uma coisa funcionar sem a outra. Se por Exatamente. exemplo, o arquiteto não der assistência ao engenheiro ou à equipe, vai dar problema. Se o engenheiro não der assistência à equipe, vai dar problema. Se o marceneiro não conversar e tirar dúvida com o arquiteto, vai dar problema. Então, assim, tem que sempre estar ali, ó, amarradinho, porque quanto mais Casado, tudo amarrado junto. tiver, vai fluir sua obra de um jeito que você nem vai pensar que fez obra. Vai depois tirar a poeira, limpar, morar dentro de casa e vai estar lindo, entendeu? Isso, quando não receber, limpa, né? Senão já era, é E, só entrar e ocupar, que é o exatamente, ideal. É. exatamente, E aí, a Rebeca até falou que, né? Até porque no decorrer da obra as coisas podem mudar, de fato. De exatamente. fato. E, inclusive, é natural, pelo menos numa reforma, as coisas mudarem até certo ponto. Porque é aquilo que a gente falou, pode quebrar e ver que não era aquilo que a gente estava imaginando e vai ter que fazer uma adequação. Isso serve para todas as Exatamente. áreas. Quanto mais alinhado estiver o cliente, é o mais beneficiado. Exatamente. Não tem como. Gente, Não tem como. conversado não sai caro, gente. Conversado não sai caro. Tudo é uma questão de diálogo, de conversa, tá? Isso. Não tem. Contratou um Pode arquiteto, falar. olha, contratou um arquiteto, olha, arquiteto, vai precisar de um engenheiro aqui e tal. Você tem alguém para me indicar? Ou então, se você já tiver um engenheiro de sua confiança, não, tome, pegue o contato aqui de fulaninho, conversa com ele aqui se dá para fazer. Pronto. Conversou, alinhou. Fulano, sua equipe vai estar na obra que dia? Pronto, eu vou lá com as plantas e vou explicar o que é para ser feito. O arquiteto vai lá, explica o que é para ser feito. Tá aqui meu telefone. Qualquer dúvida, me liga. Pronto. Não tem segredo, gente. É comunicação. Tudo é Estampa comunicação. tudo. Tudo. Não tem como você fazer nada, nenhuma obra do zero e nenhuma reforma, se não houver comunicação. O número do telefone fica lá estampado na parede para quem quiser ligar, poder ligar. E aí, depois dessas etapas que a gente conversou até agora, contratação de um profissional, o projeto arquitetônico, a compatibilização com os projetos de engenharia e com a realidade, digamos assim, viria a parte do orçamento, que é também um fator que preocupa muito as pessoas. Nas enquetes que eu fiz aqui, esse era um dos fatores apontados, mais apontados, como o fato de ainda não fazer, né, por questões financeiras. Porque há muita dúvida, será que eu vou conseguir pagar? Será que vai dar certo? Será que eu vou precisar financiar essa reforma? E aí, mais uma vez, é o que retoma para o que a gente já disse, a necessidade de se ter um projeto. Porque com base no Sim. projeto a gente vai conseguir orçar direitinho. E aí pode entrar em cena até uma outra coisa, que aí eu vou falar mais para frente, em um outro momento, com o pessoal, que é o estudo de viabilidade financeira. Mas falando em orçamento de reforma, a gente precisa ter um projeto, quando ou for uma reforma que envolva demolições, que envolva mudanças de ambientes, mudanças de pontos hidráulicos, elétricos, precisa ter um documento que registre isso. E esse documento que registra essas mudanças é o projeto. E aí, com base nele, a gente consegue fazer um orçamento e aí analisar o que você consegue fazer daquela reforma, né? Que o ideal, obviamente, é assim por exemplo, a Andressa trabalha, eu acredito eu, é já fazer o projeto com base naquilo que ela escutou do cliente em termos financeiros, do que ele pretende investir ali. E aí, com o orçamento a gente consegue se planejar. Se planejar em termos de duração de obra, em duração em questão de compra de material, quer dizer,
fica amarrado o início, o final do serviço, para estabelecer, digamos assim, um cronograma, né, de pagamento, para poder Sim. conseguir executar aquela reforma da forma mais tranquila possível. Por exemplo, e aí no caso de alterações, nessa reforma que eu falei, que foi preciso primeiro fazer uma estrutura de reforço para depois demolir as paredes. Foi feito um projeto, e aí no projeto estava previsto a questão de assentamento de revestimento em determinadas áreas, mas não na casa toda. Chegou no momento da. E aí foi feito um orçamento e a cliente disse: não, vamos só até aqui. Vamos fazer só até aqui, esse projeto aqui mesmo. E aí demos prosseguimento. Durante a reforma, ela resolveu: não, vou colocar o revestimento na casa toda. E aí ela foi e colocou. Então são coisas que são ajustáveis. A reforma ela permite isso com maior facilidade. A obra também permite, mas ela não é uma caixinha de surpresas, digamos assim, como pode ser uma reforma. E aí, com base no orçamento, a gente consegue fazer esse planejamento, o cliente consegue se planejar para poder fazer uma obra, uma reforma muito mais tranquila, né? E de ter certeza que cabe no bolso dele. E aí, feito o orçamento, Exatamente. feito esse planejamento, a gente entra com a mão na massa de fato e começa a fazer a reforma de fato. Então, primeiro é a contratação de um profissional que lhe oriente do início ao fim, né, que acompanhe você do início ao fim. Depois o projeto arquitetônico, depois a compatibilização com os projetos de engenharia e com a realidade, Uhum. e depois a questão de orçamento e planejamento, para então a gente poder entrar na obra, na reforma de fato. E aí entrou na reforma de fato, Andressa, qual é o papel do projeto lá dentro e qual o papel do profissional de arquitetura lá dentro dessa reforma? O que é que você Então, diria? de- a gente vai depender muito do que a gente está fazendo, né, nesse ambiente. Se for um ambiente que a gente vai fazer, por exemplo, uma pintura e uma produção só com alguns móveis, uma coisa, a gente não precisa tanto da questão de obra, mas uma questão de repaginação. Exato. Já que a gente entra com questão de obra mesmo, demolição, marcação de pontos e tudo mais, o meu papel como arquiteta como eu realizei os projetos, eu não faço, por exemplo, projeto hidráulico, elétrico, eu não boto lá tubo de 100, tubo de 75, isso quem vai fazer é o profissional. Mas eu indico no projeto, olha, aqui a gente tem que botar um ponto de água para um filtro, por exemplo. Aqui a gente tem que botar um ponto para um chuveiro, etc e tal. Então, eu vou até a obra com tudo impresso, porque eu tenho uma concepção, né, comigo, uma coisa que eu levo comigo, que o projeto bem feito, ele é um projeto que até uma criança entende, tá? Então, não adianta a gente fazer projetos estrambólicos, detalhamentos estrambólicos, para chegar na obra e ninguém entender nada, tá? E ficar um ligando para o outro. Não entendi isso aqui você quis dizer o quê? Tem que ser um mapa, Então, né, que direcione as ações corretamente. exatamente. Então, assim, as minhas plantas, elas costumam ser extremamente objetivas. Vou fazer isso, isso e isso. E aí, eu venho na obra e explico, olha, isso aqui, você vai... essa tomada que é um pouco diferente, vamos botar ela a 60 centímetros, por exemplo, que é uma tomada baixa, a gente bota 30, né? Com a média, a gente bota 1,20, mais ou Sim. menos. E aí a gente coloca, e essa é especial porque ela é da cabeceira da cama, então ela vai ter 60 centímetros. O senhor marca de 60 centímetros, tá? Ou então, essa é especial porque tem um ar-condicionado. Então, se tem um ar-condicionado, precisa ser uma tomada de 20 amperes. E se tem um ar-condicionado, tem que passar um dreno para a água do ar-condicionado. Então, a gente marca que ali vai ter um ponto de dreno para a água sair, né? E ir lá para a tubulação, enfim, para qualquer lugar que a gente direcione. Então, assim, a minha função é produzir isso de uma maneira clara e objetiva para os trabalhadores, para o engenheiro que vai orçar, para o pessoal que vai executar. Vou lá, explico tudo e qualquer dúvida, né, que sempre surge, acontece, dá aquela ligada, manda aquela mensagem, me procura, porque a gente é contratado para isso, a gente está disponível para isso o tempo todo.
Ontem foi muito interessante porque eu fui apresentar a minha outra empresa lá no evento e algumas foram os meus sócios e alguns amigos bem próximos, assim, tal, que acompanharam. E um desses meus amigos é engenheiro civil e a gente tem uma obra junto que vai iniciar a partir de fevereiro, né? De uma reforma, inclusive, que depois eu vou trazendo para você. E a gente estava comentando, o empreendedorismo, ele nasce muito em cima de dores, né? São dores que a gente, como empreendedor, entra no mercado para curar, no caso. As dores que a gente chama são problemas, tá, gente? São problemas que a gente vem para poder resolver. E ele estava comentando comigo sobre as dores que ele sente como engenheiro no relacionamento com o arquiteto, né? E aí ele falando assim, que muitas vezes tem profissionais e profissionais de todas as áreas, mas tem muitas vezes que ele tem que estar recorrendo ao arquiteto o tempo todo, porque o projeto está ali, está faltando documentação e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, de todo mundo que eu já trabalhei até hoje, o teu projeto é o projeto mais complexo que eu já peguei na minha vida. E aí, na hora, eu não estava esperando. Ele fez. Você tem um cuidado que eu peguei teu projeto, eu orcei ele, e na obra não vai faltar absolutamente nada. Já está tudo pronto para ser comprado para a obra. Não vai faltar, por exemplo, ele falou, a papeleira do banheiro, você colocou lá que tem que ser comprada a papeleira tal. Então, isso é uma coisa muito rara de se ver, porque quando chega no final da obra, porque, gente, obra é o detalhe, tá? Obra é detalhe. Projeto é detalhe. Então, chega no final da obra, que é a hora da gente dar aquele tchan, e a gente fica louco, porque a gente corre de um lado, corre do outro, para fazer, para deixar bem feitinho, limpinho, arrumadinho, não sei o quê. E muitas vezes o projeto, dependendo do projeto, a gente não tem tanta essa assistência. E aí ele falou, eu achei incrível, porque eu estou com o meu projeto aqui, eu vou voar com ele até o final da obra. E aí esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu como arquiteta, você como engenheiro, qualquer profissional de qualquer área, é você ser objetivo, porque uma equipe técnica, ela precisa estar engajada com você, tá? Não adianta chegar, como disse um negócio que viralizou, chegar batendo salto na obra e ficar posuda e se vir aí com o que eu botei. Não, gente, a gente tem que se comunicar. Tem que se comunicar para poder saber as coisas, tá? Tirar dúvida do projeto, falar, olha, isso aqui, ou então o engenheiro quer mudar alguma coisa, arquiteto, dá para mudar isso aqui na obra, porque a gente quebrou aqui e deu um problema. Então, vamos sentar e vamos mudar. Conversado, de novo, combinado não sai caro. Dá para fazer tudo certinho, o projeto ficar bonitinho, o engenheiro lá dá uma lavada na casa, entrega a chave dela bem plena e você entra e faz um churrasco E e chama a convida gente. todo mundo para comer esse churrasco. E chama a gente. E chama a gente, Pois exatamente. é. Andressa, eu vou mostrar aqui. É até um pouco do. Na verdade, eu vou mostrar primeiro a casa, certo? Tá. Eu vou começar mostrando o antes para você. Opa, saiu aqui. Deixa eu ver onde é que bota Cuidado agora. aí. Não saia, não. Fica aí. Estou tentando descobrir onde é que coloca, porque eu tinha Eu não encontrado. sei nem como te ajudar, porque eu também não sei mexer, não. Essas coisas não. Gente, o Sudário, ele me pediu umas imagens de antes e depois de algumas reformas que eu já fiz, tá? E aí, quando eu mandei, só enquanto ele procura aí, quando eu mandei a imagem para ele de uma casa, aí eu fiz assim, gente, aí eu fiz, Sudário, a casa é a mesma, tá? Porque quando vocês verem o antes e depois, parece que a casa foi derrubada e foi feita outra. E o interessante dessa casa que ele vai mostrar é que a gente não derrubou uma única parede dessa casa. Tá sem áudio. Você tá sem áudio, Cidade. Ativei, pronto. Eu estava procurando aqui a função de mostrar a imagem e simplesmente não aparece. Aparece dos Sério? efeitos. Sério. A Meu Deus. câmera que sai, o áudio,
Mas não aparece para colocar a imagem, sendo que antes de você entrar, estava aparecendo. Será que só coloca quando está uma pessoa? Não acredito. Não, porque eu já fiz live com imagens já. Não Pois sei é. por que Deixa eu ver não aqui se eu tá. ainda encontro. Não tá. Mas foi exatamente isso que ela falou. Foi uma casa que ela, se ela não falasse antes e depois, eu ia dizer, não, você mandou a imagem errada. Um beijão pra Thales, meu parceiro. Tão lindo, gente. Profissional incrível, tá? Ela Arquiteto arrasou nas suas fotos, incrível, viu? fotógrafo nota mil. O homem é bom em tudo que faz. Eu nunca vi um negócio desse. Andressa, não tô conseguindo. Vou ficar devendo, não Ah, acredito nisso. tá, gente, a gente posta nos stories também, tá? É, Depois vocês veem lá no do Sudário e no meu também. Eu vou isso. Eu vou postar. postar aqui, e ela também posta lá, e aí a gente mostra aqui pra vocês. São dois cenários que a gente ia mostrar. Um é uma casa, que foi a fachada, pelo menos é a que mostra a fachada, né? Completamente diferente. E a outra é um banheiro, que é um spoilerzinho do que a gente vai falar quarta-feira, não é isso, Andressa? É, Será exato. que banheiro dá trabalho Porque para reformar? dá um trabalho bom, minha gente. Eu lembro que quando eu falei pra minha cliente, ela fez, você acha que eu vou gastar quanto nesse banheiro? Na hora que eu falei o valor, ela caiu pra trás. Eu vou gastar tudo isso no banheiro. Mas é porque banheiro, Só o banheiro. áreas molhadas, elas têm suas particularidades que a gente tem que prestar atenção, tá? Para não ter problema depois. Principalmente porque são áreas que pode estar muito sujeita a vazamento, está muito sujeita a problemas desse tipo. Então a gente tem que ter um cuidado a mais, redobrado. E banheiro, pense numa coisa que chega para mim assim. Eu sou conhecida em Petrolina pelos engenheiros como a rainha dos banheiros, porque tem tanto banheiro que eu faço, que Ave Maria. Mas é Já tá porque é um ambiente especialista. gostoso. Eu gosto de fazer banheiro. Gente, mandei banheiro para eu fazer. Estou aceitando, tá? Então, A agenda ainda aberta, né, Andressa? agenda aberta para banheiro. Para banheiro só não, para casa sim. Pois é. Então, em resumo, Andressa, vou tentar resumir aqui e você, se tiver mais algum ponto, você pode falar. Em resumo, o que é que a gente precisa fazer antes de entrar em ação em uma reforma? Primeiro, é contratar um profissional, que seja o seu parceiro do início ao fim. Qualquer profissional, gente, certo? Isso não é uma Qualquer um. propaganda, poderia ser, mas não é. Qualquer Mas profissional, também é. mas também, mas poderia ser mais ainda, digamos assim. Segundo passo é o projeto arquitetônico, correto? E aí, nesse projeto arquitetônico também pode entrar, a depender do grau da reforma, né? Foi aquilo que você falou. Pode entrar um projeto de design de interior, pode ser uma consultoria, porque às vezes é só uma questão de decoração para dar uma mudada no ambiente. Não necessariamente vai ser uma reforma completa, não é isso? E aí vem as variações possíveis, né? De reforma. Às vezes você trocar a pintura da sua casa, você já está fazendo uma reforma nela. É algo mais Sim. decorativo, digamos assim, de acabamento, mas que você, talvez com uma simples consultoria, se você está na dúvida se vai botar tal cor ou não, você consegue resolver, não é isso? Sim. E aí, depois do Exato. profissional, depois do projeto arquitetônico, viria a compatibilização com os projetos de engenharia e com a realidade, depois o orçamento e, por fim, a mão na massa em si. E aí a Andressa falou agora sobre o papel dela como arquiteta no campo, né, de acompanhar os projetos. Isso é uma coisa que ela falou que foi muito importante. Duas coisas no geral até agora. Não, além de tudo que ela falou, né, duas coisas que eu vou reforçar, que é a questão do projeto ter que virar obra construída. O projeto não foi feito só para enfeite, não foi feito só para ficar lá como documento engavetado. É de fato para virar uma obra construída. E a segunda coisa é ter projeto impresso na obra e na reforma. Eu sei que com a facilidade hoje em dia de termos celulares bem mais acessíveis, com a tela muito rápida, o projeto não é para estar só no celular. O projeto precisa estar impresso, porque você precisa abrir o projeto, você precisa tirar dúvidas, você precisa subir para cima e para baixo com ele. E é muito mais preciso ter ter um projeto impresso com a escala adequada para você ver medidas e detalhes do que no celular. E aí, falando um pouco da parte da execução, né, que aí a Rebeca Andressa, como falou, ela entraria na parte do acompanhamento do projeto arquitetônico em si, da execução.
Existe também a parte do acompanhamento dos projetos de engenharia, quando há os projetos de engenharia, seja todos, ou seja apenas o estrutural, e também com a questão do passo a passo necessário para se reformar. A obra, ela tem um passo a passo sequencial que você segue de A a B e pronto. A reforma, esse passo a passo muda a depender da reforma. A depender, inclusive, do ambiente que você vai reformar, a depender do local. Porque se é uma casa, a gente tem uma realidade. Se for um espaço comercial, como uma clínica odontológica, é uma outra realidade. Como espaço comercial e um espaço residencial, a logística para se trabalhar é outra. São realidades diferentes. E aí é preciso planejar cada uma dessas realidades e executar conforme essas realidades. Porque, por exemplo, assim como numa casa, uma reforma, o ideal é o quê? Colocar primeiro o forro e depois vir com o revestimento do piso. Porque assim você não corre o risco de danificar o seu lindo piso lá. Que está novinho, que você pagou um dinheirinho nele, e aí termina a obra ou termina a reforma e ele está lá arranhado. Então a ordem, o Toda recomendado é machucada. essa, digamos assim. Exato. Exato. E aí tem um passo a passo que ele vai variar de acordo com a sua reforma. No geral, se começa pelas demolições, né? As retiradas desse entulho, desses espaços, para abrir os espaços. E aí viria a adequação de ponto hidráulico, ponto elétrico também, a adequação de colocar novos, tirar os antigos, se for o caso. E aí então vem as outras etapas, como questão de acabamento. Primeiro vem a parte de marmoraria, para depois vir a parte de móveis, e tem a questão de pintura, que é acabamento. Então a gente tem que sempre pensar cada reforma de forma específica para poder atender a realidade e a necessidade. Porque nem sempre, no geral, o ideal é reformar com a casa vazia, né? Porque a depender da reforma, inclusive, só tem como ser com a casa vazia, não tem como ser com a casa ocupada. E aí é preciso, mais uma vez, ter esse planejamento justamente por isso. Porque quando não tem uma pessoa dentro daquela casa, aquela pessoa está pagando um aluguel, muito provavelmente em um outro espaço. Então, ela não está Sim. tendo apenas o custo da reforma, ela está tendo o custo desse aluguel. Então, é preciso que realmente siga-se um planejamento para que não se atrase e aí as coisas ocorram da forma mais adequada possível. Já que a Helena falou aí, se está habilitado ou não também, na questão do profissional, né? Isso sim, Sim, completamente. com Está, certeza. se está habilitado ou não para fazer aquele projeto ou aquela execução. Porque você precisa ter um respaldo a quem cobrar, né? A quem Claro. cobrar pelos resultados bons ou ruins, a ter a quem cobrar. E isso é muito importante também. Tem mais alguma Isso. Eu coisa sempre que falo isso para meus clientes quando eu recomendo. Porque, assim, existe também muito mito em relação a recomendações de profissionais, né? Existe muita discussão em relação a isso, como se a gente recomendasse certos profissionais porque por trás tem alguma parceria, tá ganhando alguma coisa e tal. E não é nada disso, gente. A gente recomenda porque a gente sabe que trabalha bem, porque obra não é fácil. E que se você pega um profissional que não faz um bom projeto, não executa o projeto da maneira adequada, de qualidade, não, seu dinheiro está sendo jogado no lixo de todas as formas. Então, assim, olhe, sempre pesquise ver se é um profissional, olhe o portfólio, olhe as recomendações, porque isso é muito, muito, muito importante, tá? É muito importante. E tem até outro gancho que você falou aí, que agora me fugiu da mente, mas eu vou lembrar de. Ah, sim, lembrei. É uma coisa importante também falar que no momento da execução, as equipes não. Tem certas equipes que elas não terminam o serviço e vai embora, não, tá? Tem equipe que faz a coisa ali, sai para outra equipe chegar e depois essa equipe que saiu volta para finalizar o trabalho. É uma coisa que acontece muito com pintura, por exemplo, porque pintura a gente tem que dar a primeira demão, aí, por exemplo, entra com movelaria, depois dá a segunda demão em cima, né? Porque se a gente dá as duas demãos e entra com móveis, com tudo, aí fura a parede, faz um furo, tira um passa pedaço, ali e tira arranha? encaixa, não sei o que arranha e tal. Aí então, a pessoa da pintura entrou, pintou, sai, vem móveis, instala, daqui a pouco novo. Mesma coisa, uma vez teve um cliente meu que foi muito engraçado. A gente botou os revestimentos e as bancadas vieram.
Sim, gente, as bancadas vêm depois do revestimento, não vem antes. Porque no momento que é realizado o corte para a bancada ser instalada, ele vai realizar esse corte já em cima do revestimento instalado e vai fazer o acabamento com os rodopias, né, que a gente coloca, e com rejunte, com rejuntamento. Então, ela tem que vir depois, porque se ela vier antes, é mais complicado da gente fazer o acabamento do revestimento de uma maneira mais adequada, né, com a qualidade de Isso, acabamento melhor. isso. E aí Fica tão detalhado. o cliente me ligou, como foi que você deixou botar o revestimento da pedra? Aí eu fiz, mas o revestimento é pedra. Ele, não, é depois, eu nunca vi isso. Eu falei, não, mas é depois. Pode confiar que tá certo. Porque ele não sabia. E às vezes o cliente, ele não sabe mesmo do processo. E cabe a nós explicar como é que funciona. Porque ele não tem o dever de saber. Quem tem o dever de saber é a gente, né? Que é o profissional. A gente tem o dever de orientar e acalmar o coração daquele cliente, porque o cliente fica ansioso. Aí, às vezes, a obra atrasa, sei lá, uma semana. Aí o cliente fala, ai, que essa obra não acaba, que eu não vejo a hora, aí tá tudo bagunçado, e eu quero ir pra subir a casa, não sei o quê. Infelizmente, a gente tem esses problemas, né, gente? Se tratando de reforma, então, é ainda pior, porque a gente não sabe o que vai encontrar, como a gente comentou. Mas tenho Isso. certeza que a gente faz de tudo para sempre deixar tudo muito adequado, tudo muito limpinho, tudo muito certinho, para que a execução seja bacana, para que o resultado final seja bacana, tá? Tudo aqui é feito com muita preocupação, não tenho dúvidas disso. Nessa questão do revestimento da pedra, eu lembrei também da questão do revestimento e do forro do banheiro, no revestimento da parede e Sim, forro do banheiro. importantíssimo. Porque o que eu acredito ser mais adequado é o revestimento. Por exemplo, eu falei antes que o ideal é vir o revestimento do piso só após o forro. Porém, no caso do banheiro, no que se refere ao revestimento da parede, é preciso que ele venha primeiro. Porque Isso. assim o forro, quando entrar, entrou o revestimento na parede, o forro, quando entrar, ele não vai deixar à Uma mostra o sobra. final, a sobra ali do revestimento. A junta ou a sanca, ele vai esconder. E aí fica um acabamento bem melhor. Porque você chega com gesso e acaba ele ali no revestimento. Então fica uma coisa. O revestimento como se fosse contínuo. Ele para ali, mas não mostra aquele cortezinho, sabe? Quando a pedra é cortada, por exemplo. E aí deixa muito mais acabado, melhor acabado, eu diria. Melhor acabado. Porque é detalhe, gente. Obra é detalhe. Obra Você pode detalhes ver, desde o se início. você entrar em qualquer lugar e seja mal feito, você pode não ser profissional, mas você nota. Entendeu? Você nota, a obra é detalhe, não adianta. A É gente verdade. olha os lugares. Então, essas coisas, vem o revestimento ou forro? Vem a pedra ou o revestimento da parede? Vem a pintura depois ou antes dos móveis? A Vem o marcenaria vem antes ou depois da pedra? marcenaria vem antes ou depois da pedra? Vem depois da pedra, gente. O rodapé, antes ou depois da marcenaria? Aqui Vem depois da travou. marcenaria. Ai, voltou? Voltei. Oi, 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 oi. Voltou, voltou. Então, assim, Exatamente. São essas esses são detalhezinhos que as aí, na hora cerejas que do você. bolo. Isso. Espero que as pessoas. Eu vou deixar gravado a live para as pessoas poderem rever, quem se interessar. E eu espero que cheguem aqui no final, porque essas dicas são bem interessantes. Que ajuda a deixar aquela casa realmente bem acabada. Porque às vezes você faz tudo direitinho, tudo. Você cumpre os projetos, você faz a sequência de algumas etapas, aí chega nessa parte de acabamento e você não segue alguns detalhezinhos. E aí não fica tão bom quanto poderia ficar. E aí você acaba investindo algum dinheiro naquele processo todo para chegar no final e aí às vezes um detalhe foge ali e não fica como você queria. Gente, acabamento é tudo, tá? E, assim, existe também... É engraçado como em obra existem vários mitos, né? Várias lendas urbanas. Existe a lenda urbana de que o piso só é bom se for o piso de R$ 200, de R$ 150. Ai, Acho que meu Deus, não, aí hein? a minha casa de piso, só de piso, é R$ 50.000 a casa. Depende do tamanho da casa, tá, gente? Depende do tamanho da casa. E a Isso. nossa função é justamente essa. Tem outro caso que eu gosto muito de contar de reforma,
que a gente recebeu um orçamento dos pisos que eu tinha selecionado. E o orçamento tinha dado uns 20 mil. E aí a cliente ligou para mim, ela falou, não tenho condição de pagar 20 mil de piso. Vamos ver, os 20 mil eu tenho para reforma e para outras coisas, então não tem como eu dar 20 mil só no piso. Vamos ver um jeito da gente ver outra opção viável. Tudo bem. Liguei para tudo quanto é fábrica, tudo quanto é loja, para ir fazendo as substituições por peças de qualidade. Não é trocar o piso A por um piso B. É trocar o piso A, que custa R$ 100, por um piso A, que custe 70 ao metro, 60 ao metro, seja de uma outra marca, mas que tenha os mesmos parâmetros de qualidade. Isso. E aí a gente minerou ali, garimpou e conseguimos baixar para 8 mil. Sem mudar a qualidade do material, né? Sem No mudar a geral. qualidade do material, É sem possível. mudar nada de característica do projeto, sem tirar nada. A casa está lá, executada exatamente como foi pensada, sem a gente precisar abrir mão da qualidade. E dentro do orçamento da cozinha, que é o mais importante. Que é importante. Porque senão o projeto é engavetado e aí perdeu todo o sentido. E aí toda Exatamente. aquela ideia de pensar aquele espaço, finalmente, que você tinha tanto desejado, não sai do papel. Então é isso, Andressa. Olha, eu tô lembrando cada vez mais. No último minuto, No Lila. último minuto. Ai, ai. Você tem mais algo que queira, alguma dica que você queira acrescentar aqui? Ai, gente, é tanta coisa. A gente vai conversando e vai lembrando, assim, né? É, a Quando eu gente, sentei com o se a gente Dário pra deixar, gente. Fica aqui a noite toda. Quando eu sentei com o Dário pra gente falar da ideia das lives, a gente passou as 3 horas falando só de reforma. Então, exato, assim, tem muita rendeu. coisa para abordar, mas essa iniciativa dele de fazer essas lives vai trazer muito disso para vocês. Amanhã tem mais com a Rebeca, depois tem eu de novo, depois tem a Rebeca de novo. E a gente vai 4 dias. explorar muito por ambiente. A gente já deu aqui os passos principais, né? De como vocês podem encaminhar o processo de vocês para reformar. E aí amanhã a gente vai dar, a Rebeca vai dar, né, dicas de suíte, né? Isso? É, amanhã é Amanhã ela fala sala. de suíte. Amanhã ela fala de sala. Aí depois eu entro falando um pouco sobre banheiro, o que é que a gente precisa prestar atenção para a reforma do banheiro, que é um ambiente que é muito modificado. Então, assim, a gente está abarcando esse conteúdo para vocês de uma maneira engraçada, leve, mas de uma maneira objetiva e que informe, né? Principalmente porque esse é o intuito principal. E independente, como o Sudário falou, se for contratar ele ou eu, é contratar uma pessoa de sua confiança, porque você está colocando na mão dela o seu sonho. Então é muito importante que você saiba quem você está contratando, que essa pessoa vai chegar no resultado e na assistência que você precisa e merece, principalmente. E tudo se encaminha bem, né? Como a gente já comentou. Estou muito feliz de fazer essa live. Estou ansiosa para quarta-feira já. Vai chegar, vai chegar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salvo aqui. De todas as dicas que a gente deu aqui, eu poderia salvar e vender, mas não vou. Não sou um mercenário. Vai ficar salvo aí no perfil para todo mundo poder consultar, certo? E ver quando quiser, e retomar, e reassistir, e anotar se for o caso. Espero que a gente tenha ajudado a alguns de vocês, a todos, a alguns, a uma pessoa já foi suficiente, porque a gente que está no mercado, a gente sabe, a gente encontra realidades que não são tão legais e que a gente vai lá e tenta ajudar. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter você aqui, finalmente, pela primeira vez. Vão vir outras vezes, viu, Andressa? Vai, com certeza. Obrigado, Obrigada, Isabela. Falou. Isabela. E é Obrigada a isso. todo mundo que A- passou um tempinho aqui com a gente, tá? Exato. Andressa, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou tentar botar as imagens, certo? Eu vou mostrar Tá, as imagens sem que você problema. mandou. Aí qualquer coisa você pode comentar aí, viu? Tá certo. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ui. Será que agora eu consigo mostrar as imagens? Não, agora apareceu as imagens. Eu vou mostrar o antes da casa. Esse é o antes da casa. Será que eu consigo me mover? Não. Vou ficar um pouco em cima da imagem. Esse era o antes da casa, né, Andressa? Será que ela conseguiu ficar? Tava travando um pouco. Não sei se a internet vai deixar.
quando ela mostrou essa imagem, é, primeiro ela mandou a do depois, né? Que eu vou mostrar aqui em seguida. E aí ela ficou de mandar o antes. Quando eu vi o antes, se ela não dissesse que era o antes e o depois de um mesmo ambiente, eu não diria isso. Eu não diria que era a mesma fachada, digamos assim. Essa daí é o antes. Eu vou mostrar para vocês agora o depois. Escuta. É a mesma casa. A mesma casa. Completamente diferente, com muito pouca alteração, digamos assim, no geral, no sentido de não houve uma demolição de toda a parede, certo? Houve um aumento aí de alvenaria, houve a troca de esquadria, a troca de acabamento para chegar nesse resultado aí. Aí agora eu vou mostrar o spoiler do que a gente vai falar na quarta-feira, ainda com a Andressa. Cadê? Que é o antes e depois de um banheiro. Esse é um banheiro. Aí, ó, ela tá falando, não derrubamos absolutamente nada dessa casa. Pois é. Aí pegou aquela fachada, bem característica da gente, sim, e colocou uma fachada muito mais moderna, digamos assim, muito mais, não sei, tem um pouco de sofisticação, um pouco de modernidade, mas também um pouco ali de simplicidade bonita, né? E aqui é o antes do banheiro, como eu falei, o Instagram ele tá cortando um pouquinho, eu acho. E agora eu vou mostrar o depois, e é sobre banheiros que a gente vai conversar na quarta-feira, de novo com a Andressa. Cadê o depois do banheiro? Aqui. Olha só. Já com os utensílios de uso aí, né? Saboneteira e tudo mais. Uma pia, troca de revestimento, troca de box. Houve uma demolição de parede aí, né, Andressa? Eu lembro quando você estava publicando esse projeto, o processo dele. Hoje nós falamos sobre dicas gerais, né? O que você precisa fazer antes de reformar. Ficou lindo, eu amo esse projeto. Ficou mesmo, viu? Uma baita mudança. Só um pouquinho, né? Coisa bem simples, só um detalhezinho dessa vez. Só um detalhezinho que mudou. Hoje a gente falou sobre o que você precisa fazer antes de iniciar a reforma em si, né? A gente, em resumo, 5 passos. Contratar um profissional parceiro seu, seja ele quem for, mas que seja seu parceiro do início ao fim. Faça um projeto de arquitetura. Depois compatibilize esse projeto com projetos de engenharia ou com a realidade. Depois vai para o orçamento, barra planejamento e, por fim, finalmente, só então a mão na massa. E aí você consegue resultados como esse banheiro aí, né? Vou, esse aqui é depois eu vou mostrar de novo aqui, só o antes para vocês verem. Queria poder botar lado a lado. Olha só. Uma portinha miúda para poder então entrar no banheiro e a pia estava do lado de fora. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar essa live salva aqui no perfil e amanhã tem mais. E amanhã vai ser com Rebeca. Nós vamos falar sobre salas e as suas possibilidades, né? Salas aconchegantes e quais são as possibilidades para a gente conseguir isso. Integrando com a cozinha, integrando com um gourmet, integrando com uma varanda. É, como é que a gente pode tornar essa sala aconchegante? Isso a gente vai falar amanhã com Rebeca, na quarta sobre banheiro com Andressa e na quinta sobre suítes com Rebeca novamente. Vão ser 4 dias, começa hoje, aí tem terça, quarta e quinta para a gente falar sobre reformas. Vou deixar essa salva como eu falei e espero ver vocês aqui amanhã. Mais uma vez, obrigado, Andressa, por topar. Valeu, Morena, pessoal da Morena. Oi, Hanna, Sandra, tudo bom? Tô levando umas fotos, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã, no caso, 7h30.